Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês que saíram dos seus lares para estar aqui hoje, nessa noite. Noite fria, mas vocês são vencedores. Amém? Glória a Deus. Sem perder tempo, né? Abre a sua Bíblia no livro do 2 Reis, capítulo de número 4, e versículo 5 e 6. Queridos, eu estava na igreja no domingo de manhã, e o pastor Ademar trouxe uma palavra poderosa. A palavra que ele disse foi algo que tocou muito o meu coração, porque ele trouxe falando sobre obras de artes. E aquilo falou muito comigo, queridos, porque é assim que Deus trabalha em nossas vidas. Até ele citou uma obra de Michelangelo, e é daquele mesmo jeito que Deus trabalha na minha e na sua vida. Porque ele disse que Michelangelo, quando encontrou uma pedra numa saibreira, e quando ele olhou para aquela pedra, era somente uma pedra, e ele disse: olha, vamos levar essa pedra para o nosso ateliê. E o seu ajudante ali, o seu auxiliar falou: não, senhor, mas levar uma pedra desse tamanho é apenas uma pedra. E ele falou: não é a pedra, aquilo é uma obra de arte. Querido, quando o mundo olha para mim e para você, amados, ele olha para nós, ele vê que nós não somos nada. Nós somos apenas uma pessoa que talvez não vai ter futuro. Mas quando Deus olha para mim e para você, ele vê lá na frente, ele vai ver o que nós vamos ser. Por isso, quando ele olha para você, ele fala: não, aquele ali é o meu escolhido, traga ele para o meu ateliê, porque eu vou trabalhar na vida dele, eu vou mudar a vida dele, e ele vai ser grande nessa terra. Você é uma obra de arte. Lembre-se que quando Deus fez o ser humano, ele não deu uma ordem, como ele deu ordem para as outras coisas. Não. A Bíblia diz que ele desceu do céu, tocou na terra, apalpou a terra, amassou o barro e foi trabalhando num boneco até depois ele dar vida a esse boneco. Veja o cuidado de Deus para o ser humano, para cada um de nós. Veja como você tem importância para Deus, querido. Ele poderia ter dito, como ele fez com os animais, que a terra dê vida aos animais e assim por diante, mas não. Ele teve o trabalho de descer do céu para fazer você. Você é muito importante para Deus, querido. E você que saiu da sua casa para estar aqui, você que está na sua casa ouvindo e vendo nós através das mídias online, você é muito importante para Jesus. Não se esqueça disso, ele morreu numa cruz por você. Morreu para que você tenha vida. E a Bíblia diz que você vai ter uma herança eterna com ele. Aleluia! O texto que nós lemos é de uma viúva. Uma viúva, querido, que na época de Eliseu, mulheres viúvas tinha que ser cuidada pelos filhos. Não trabalhavam. Então os filhos cuidavam das suas mães. E nessa época aqui, os seus filhos estavam sendo levados para ser escravo, porque o seu pai tinha adquirido uma dívida. Então, como a lei permitia que se não pudesse pagar a dívida, poderia pegar o filho, e o filho trabalhava até o tempo de pagar, de quitar a dívida com os credores. Então os homens vieram para levar os filhos. Só que essa mulher era a esposa de um homem temente a Deus. Ela chega e diz: o meu esposo era filho de um dos profetas. Essa mulher, ela não poderia chegar a homens. Mulher nessa época não poderia chegar no homem. Ainda mais em um homem como Eliseu, que era o poder de Deus na terra, a pessoa mais importante espiritualmente de Israel. Essa mulher vira para Eliseu e fala: olha, eu tenho um pouquinho de azeite numa botija. Aí Eliseu dá uma palavra para ela: saia da sua casa, ande o quanto você conseguir, recolha vasos o quanto você puder trazer, muitos vasos
vazios. Entra na sua casa, fecha a sua porta, deite o azeite nos vasos. Aí começa o milagre. Aleluia. Porque Deus precisa de uma coisinha pequena na nossa vida para que o milagre aconteça, amados. Deus precisa de coisas pequenas, não precisa de coisas extraordinárias, não. Porque o extraordinário quem faz é Ele. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diz a palavra, aleluia, você pode fazer coisas extraordinárias na terra. Aleluia. Eu sei que tem pessoas aqui, que lá no íntimo do seu coração, você anseia em orar e pessoas ser curadas. Querido, o Senhor está falando para você nessa noite, não tema, porque no momento que você colocar a sua mão, não é você que vai fazer, é Ele que vai fazer através de você. Não tema, amados. Muitas vezes nós tememos, muitas vezes nós achamos que não somos capazes. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quando eu me converti, queridos, há 20 e poucos anos atrás, se entrasse um cadeirante na igreja, ele não saía da igreja quando todos os irmãos orassem para que ele levantasse dessa cadeira. Aleluia. Basta um pouquinho de fé, basta um pouquinho de azeite, basta, querido, um pouquinho de farinha na panela para que o milagre aconteça. Aleluia. Essa mulher recolhe vasos. Ela recolhe muitos vasos e traz para sua casa. A Bíblia diz, queridos, que ela entra na sua casa, fecha a porta com seus filhos. E ali ela começa a realizar o milagre. Porque a Bíblia diz que ela pega o azeite, o pouquinho que ela tem, e ela começa a derramar sobre os vasos. O milagre começa a acontecer porque na minha mente eu começo a imaginar. No começo é uma gotinha de azeite derramando. Daqui a pouco vira um fiozinho. Daqui a pouco já está descendo bastante azeite. E o vaso que está embaixo começa a ficar por completo cheio. Ela vai tirando os vasos e ali só vai aumentando até o momento que ela pede mais um vaso para o filho. E o filho fala: mãe, não tem mais vaso. Então o azeite para de escorrer. Sabe, querido, o que eu aprendo com isso? Queridos, porque nós não podemos abortar o milagre em nossa vida. Por que o milagre abortou? Porque ela não recolheu mais vasos. Porque se ela tivesse recolhido vasos, o milagre não parava. Você consegue imaginar comigo? Se ela tivesse alguns galões igual aquele de 200 litros ali, imagina quantidade de azeite ela teria. Aleluia, ela tinha montado uma empresa. Mas a fé dela eu acho que não foi muito grande. Ela recolheu alguns vasos, que deu para pagar a dívida. Mas poderia ser muito mais, se ela tivesse acreditado naquilo que o profeta tinha dito a ela. Se ela tivesse percorrido uma quadra a mais, uma rua a mais. Se ela tivesse batido num vizinho a mais e pedido mais vasos. Se ela tivesse dito ao filho: filho, traga as mais vasilhas, traga as panelas, traga as chaleiras, traga os vasos de flores, traga tudo que tiver de recipiente dentro da casa. O azeite não tinha parado. Porque o milagre só para quando nós permitimos que ele pare. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Não permita que o milagre pare na sua vida. Porque Deus, querido, é uma fonte inesgotável de milagres. Deus é uma fonte inesgotável de milagre que não para de jorrar. Aleluia. Só para quando nós paramos de acreditar. Aleluia. Depende de nós, amados. Depende de cada um de nós. Quando nós paramos de orar,
quando nós paramos de orar, jejumar, quando nós achamos que não vai dar certo, quando nós esquecemos que ainda há uma chance para um parente, um familiar, quando nós achamos, querido, que não dá mais resultado e a doença, a enfermidade vai consumir aquelas pessoas para quem nós estamos orando. Eu lembro de uma vez, querido, na igreja, uma diaconisa da igreja, nós fazia sempre na quarta-feira, que era o culto de curas e milagres. E o pastor chamava todo mundo que estava com dor e enfermidade para que viesse na frente para que nós orássemos. E aquela diaconisa veio, né, saiu lá do seu posto de trabalho, ela veio ali e falou assim: eu estou com muita dor. O pastor olhou para mim e falou: Vanderlei, vai lá. Eu cheguei para ela e falei assim: quem sou eu para orar por você? Mas se você crê que eu orando, você sai curada daqui. Ela falou: eu creio. Eu falei para ela: então seja feita segundo a sua fé. Orei por ela, queridos. No outro domingo, o pastor chamou quem foi curado, quem tem um testemunho para contar, que vem aqui na frente. Ela veio. E ela chegou e falou assim: pastor, quando aquela criatura orou por mim, eu fui curado na hora. Você acha que o irmão Vanderlei tem esse poder? Claro que não, querido. Foi a fé dela, através da oração, que ela foi curada.